Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Ao contrário do que ocorre com os dias das mães, dos pais ou mesmo no Natal e na Páscoa, as festas juninas não têm o mesmo apelo comercial. Nelas não há troca de presentes, o que reduz muito as possibilidades de consumo e, consequentemente, os interesses dos publicitários. Talvez essa possa ser uma das explicações para o pouco tempo que a TV comercial dedica às festas juninas. É sobre elas e a relação delas com a televisão que nós vamos conversar hoje com os nossos convidados. O professor Francisco José de Lira, professor da Faculdade UPES de Brasília. Luciano Correia, presidente da TV Aperipê de Sergipe. E Cacai Nunes, violeiro e pesquisador. Muito obrigado, professor Francisco, professor de História da UPES, Luciano Correia, Cacai, por terem aceito aqui o nosso convite para conversarmos sobre este evento que mobiliza tanta gente no Brasil, que são as festas juninas. Antes, vamos ver uma reportagem, uma breve reportagem sobre esse tema, o tema de hoje. Vamos ver. Todo ano ocorre uma batalha no interior do Nordeste e muita gente em outras regiões do Brasil nem se dá conta. Caruaru e Campina Grande brigam para saber qual cidade faz o maior São João do mundo. As festas gigantescas movimentam a economia local, atraem turistas, são alvo da cobertura da imprensa pernambucana e paraibana, mas raramente são vistas fora das emissoras regionais. As festas em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio são tradicionais em todo o país. Em qualquer paróquia, clube ou colégio, lá estão as bandeirinhas e a fogueira. Tão comum na sociedade, a festa junina vem merecendo matérias nos telejornais, com a entrada de repórteres ao vivo. É a hora em que todo o Brasil vê que há uma grande manifestação cultural em todo o Nordeste, capaz de aglutinar milhares de pessoas. Mas a TV ainda não dá o devido destaque a essa manifestação cultural, principalmente quando comparado a eventos como o Carnaval e o Réveillon, que são transmitidos para todo o país. Só aos poucos a grande rede vai percebendo a importância das festas juninas e transforma seus programas em verdadeiros arraiais, como fez o Esquenta de Regina Casé. As emissoras nordestinas transmitem o espetáculo ao vivo. Assim, a TV Pernambuco, a TV Aperipê de Sergipe, a TV Itapuã e a TV Aratu da Bahia, entre outras, voltam suas câmeras para os palcos, onde artistas e bandas locais se apresentam todas as noites. Bom, professor, vamos começar com uma explicação. Essas festas, as festas juninas, podem ser consideradas festas nacionais do Brasil ou são festas regionais? Eu diria que a resposta é um pouquinho, não é exatamente tão Sim ou não? focada. Eu diria que ela é uma grande festa regional, sobretudo no Nordeste, e que acontece em alguns outros pontos do Brasil, que anteriormente alguns conceituavam como o Brasil caipira, interior das áreas de São Paulo, sul de Minas, partes de Goiás. No Sul, essa tradição, ela não guarda as mesmas características, o mesmo processo de divulgação e expansão. Não quer dizer que não tem, ainda mais hoje em dia, porque mesmo no Sul, como estava passando no vídeo, através das escolas, das entidades de classe, hoje em dia o trânsito entre brasileiros das inúmeras regiões são muito grandes. O fluxo, por exemplo, de sulistas hoje no sul do Piauí é Você é do Piauí, né? Eu sou do Piauí, sou de Paraíba, no Piauí. E de imigrantes nordestinos também para as regiões sul à procura de melhores condições levam também essa divulgação. Eu diria que as festas juninas são de uma tradição que remete ainda do período pré-colonial do Brasil, porque elas vêm de Portugal através das expressões que remetem ainda um pouquinho mais distante, tá? Lá para a Idade Média Europeia, onde você tem as primeiras grandes manifestações de tentativa de cristianizar os povos pagãos. Então, por exemplo, a festa junina,
várias tradições, o mastro dos santos e tudo mais, ele remete às tradições pagãs. Tanto é que a festa mais famosa, ou dos santos populares, como é conhecido em Portugal, ela é dia 24 de junho, tá? Que é justamente o solstício de verão na Europa e que aqui se mantém a tradição e foi cristianizada em homenagem a São João Batista. Mas, na verdade, é uma festa pagã. Sim, nasce originalmente pagã, porque é uma das festas de convívio, de verão. São as festas de exposição da colheita. É o momento onde você tem fartura, você tem alegria. E uma outra tradição também remete um pouquinho disso aí, né? E que vai ser reforçada depois do cristianismo, que é a tradição, normalmente, nesses países, dos casamentos, nessa época, aproveitando a fartura e tudo. Uma leitura disso traz para nós, entre outras alegorias, né, da festa, né, em si o casamento da roça, por exemplo, que é uma releitura, uma forma né, de remeter a práticas que são bem mais antigas e que são anteriores, inclusive, do descobrimento do Nós Brasil. vamos voltar a essa história no próximo bloco, nós vamos voltar a aprofundar um pouco, porque isso é muito interessante, remete às origens das festas juninas no Brasil. Eu queria colocar o Luciano na conversa para falar um pouquinho da presença da televisão. Eu falei aqui no início que a televisão comercial, nós mostramos aqui um outro programa, mas ela não dá a mesma dimensão das TVs públicas regionais, né? Como é que a TV Aperipê, que é a TV pública de Sergipe, ela cobre as festas juninas? Só um pouquinho antes disso, acho que o texto do repórter aí fala que o Brasil desconhece uma batalha que se dá entre essas duas cidades. Eu acho que mais do que essa batalha, a própria festa, pela dimensão que ela toma na região, não sei se com o mesmo tamanho em todos os estados, mas principalmente da Bahia ao Rio Grande do Norte, e o Brasil desconhece, né? Assim, eu não vou discutir a natureza de cada festa que comemora o 24 de junho pelo Brasil afora, mas efetivamente em alguns estados comemora de uma forma e em outros de forma nenhuma. Eu vivi longos anos agora no Rio Grande do Sul e não há nenhuma manifestação no 24 de junho, enquanto que a nação nordestina, como a gente diz lá, ela é tomada de uma forma que afeta a economia, o dia a dia das pessoas, feriado com uma série de... feriado que não é em outros estados. E a televisão, é evidente que, mesmo que ela não quisesse reconhecer isso aí, ela seria obrigada, como é nesses outros momentos da vida da gente, nos outros feriados, ela é absorvida por essa agenda. O São João ele é absolutamente absorvido, né, pelos nossos canais de televisão, com todas as dificuldades, por exemplo, no meu caso, de administrar uma TV pública, mas a gente tem conseguido e até melhorar e avançar a cada ano a abordagem desse espetáculo, que é seguramente a festa popular mais importante do Nordeste. E tem um slogan lá em Sergipe, eu não sei se é Sergipe ou é o estado, ou é Aracaju, a cidade, que é o país do... O país do forró. O país do forró. Aracaju ou é o estado? Não, é o estado, de maneira geral. Sergipe é o país do forró. É um pouco para concorrer, né, com Campina Grande e Caruaru. Essa é uma história interessante, porque, na verdade, o estado inteiro sempre foi isso, e as festas, quando elas começaram a ganhar a dimensão de eventos, deixou de ser aquela festazinha regional com características mais antigas, e, enfim, aí vem para o bem e para o mal, a festa se torna muito grande, enfim, são mega eventos. Ela mira também essa concorrência que não é somente dessas duas, mas essas duas principais. Eu diria que hoje os dois, São João do interior, de Campina Grande e Caruaru, seguem sendo muito fortes, mas em termos de capitais, Aracaju tem hoje seguramente a festa maior e eu acho que mais importante, que é representada no Forró Caju, que é um evento já de uns 15 a 20 anos, que reúne, por exemplo, mais gente nas festas do que Salvador. Eu queria colocar o Cacai também na conversa agora. Vamos falar sobre música, né? Vamos falar sobre um pouco desse repertório. O repertório, quer dizer, esse repertório, que obviamente é um repertório que passa também pelo rádio, pela televisão, né? E não fica restrito só à festa em si. Eu acho que o repertório, assim como a festa em si, passou por uma transformação muito grande, né? Hoje em dia, como a gente conversava aqui há pouco, a festa é para se agregar cada vez mais gente, então com isso traz-se repertórios mais diversos, não somente aquele que era sempre ligado à festa de São João, às festas juninas. Quer dizer, mudou? A coisa foi mudando ao longo do tempo? Acho que foi mudando, assim, o próprio mercado radiofônico foi contribuindo com isso, a televisão provavelmente também ajudou.
com isso, para isso. A gente viu aí também no VT o programa Esquenta, se não me engano, da Regina Casé, que fez um arraiá, mas a banda Aviões do Forró, que assim, apesar do título ter Aviões do Forró, a gente já viu depoimentos do próprio Dominguinhos, que é a maior celebridade do autêntico forró, dizendo que não considera aquilo como um forró, mesmo eles se utilizando do termo e de certos elementozinhos aqui e ali para poder fazer a música deles, mas se o Esquenta talvez tivesse levado outros jovens que também apareceram no VT, que são lá de Aracaju, que é o Trio Juriti, que são filhos de um grande instrumentista, que é o Erivaldo de Carira, talvez tivesse também um grande respaldo. E são jovens, assim, de 24, 25 anos, que estão se apegando ao repertório tradicional e estão indo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para o interior de São Paulo, e estão conquistando um público cada vez maior de jovens. Com aquela música mais tradicional, com essa formação típica da zabumba, da sanfona e do triângulo. Claro, às vezes agrega um violão, um contrabaixo. Por que será que a televisão introduz essas mudanças? É mercado, né? É mercado. A televisão, ela quer vender, ela quer contribuir. Existe um grande mercado por trás disso tudo. Existe uma máquina que movimenta muito dinheiro com grandes artistas. Muitos desses artistas que fazem forró hoje em dia são independentes, eles não precisam de gravadora, então eles têm uma autonomia para poder vender o seu produto. Certa vez eu estive tocando no interior de Pernambuco, em Garanhuns, com um grande instrumentista, arranjador, um baita instrumentista, toca todo tipo de música, mas tem uma banda de forró para poder dar uma sustentação para ele. Então, como ele faz? Qual é o merchan dele? Ele vai fazer um show no interior do Nordeste. Ele vende o show, mas ele vende também 2.000 discos para poder dar na entrada. Ele não vende o disco para quem está comprando o ingresso. Ele vende o disco para quem está comprando o show. Sim. E essa pessoa distribui o disco gratuitamente. Então, você quer um mercado desse, com uma noite, o cara já vende 2.000 discos, se ele faz 10 shows no mês, são 20.000 discos de forma independente, ele não precisa da gravadora. Sim. Então, assim, existe um grande mercado por trás disso tudo. E a TV contribui da sua forma aí, né, com um patamar um pouco acima. Agora, nesse caso, já é uma música que não é mais a música tradicional. Já não é tão uma música tradicional. Já não é. Ela já é um pouco enlatada, digamos assim. Já tem um padrão, um pacote mais ou menos. Uma formatação padrão. Exatamente. Aí você coloca tudo. Você bota Roberto Carlos, você bota fundo de quintal, tudo em som de, entre aspas, de forró. Exatamente. Ou seja lá do que for. Acho que o mercado... É uma pasteurização? Pasteuriza. O mercado tem uma necessidade palavra é essa. de criar modismos, né? Por exemplo, tem um desses modismos que eu acho um palavrão, que é o chamado forró universitário. O que é isso? Isso não é nada. Isso aí? Isso não é nada. Isso é marketing, é negócio, enfim. E essas bandas são como essas que apareceu agora no trechozinho do Esquenta, que não tem nada a ver com o forró que a gente está falando aqui lá do Nordeste. Claro que essa discussão é outra, vamos entrar na discussão do purismo, não, se as linguagens, as gramáticas musicais, como é que elas se alteram, enfim, é uma discussão para outro momento. Mas, efetivamente, é outra coisa. E é uma coisa regida pelas lógicas do mercado e que faz passar a ideia de que forró é qualquer coisa. Por exemplo, eu acho que não há nada mais caricatural do que quando uma novela de televisão, e as novelas fazem muito isso, inserem em algum momento ou outro, muito raro, mas às vezes aparece forró nessas novelas. Para a gente lá do Nordeste é uma coisa absolutamente incompreensível. A gente diz, mas isso não é forró. Você reconhece. Né? E agora, claro, as contradições também convivem lá. Eu vou citar aqui o exemplo de uma banda sergipana chamada Calcinha Preta, que é um fenômeno nacional profissional, com bons músicos, claro, com um grande esquema empresarial. Enfim, eles são hoje grupos profissionais como qualquer artista que movimentam, né? Que movimenta a indústria cultural na área da música no Brasil todo. No entanto, eles são o resultado dessa deturpação, se é que assim podemos chamar, do forró. Ele já faz uma coisa aí que é mais para lambada, faz para música da moda também, de ocasião, enfim, eles estão na crista da onda que estiver rolando naquele momento. Não tem mais essa preocupação com a fidelidade, por exemplo, à arte de um Dominguinhos, o Trio Juriti, por aí vai. Agora, ele se mantém... Onde estão os nichos que mantêm a tradição? Onde estão? Eles permanecem? Pois é. Falando um pouco dessa questão que ele falou do forró universitário, que foi um movimento que nasceu em São Paulo,
esse pessoal do forró universitário, por exemplo, ele se apegou muito ao repertório tradicional para fazer uma nova música. Se apegaram muito na música de Dominguinhos, de Jackson do Pandeiro, de Marinês, de Zito Borborema, enfim, de uma pá de artistas que alguns já se foram e outros ainda estão aí, para fazer uma nova música. Então, isso em São Paulo. Hoje em dia, muitos grupos de jovens dessa minha faixa etária, dos 25 aos 35 anos, estão indo para São Paulo e para o Rio porque tem mais mercado para esse tipo de música no Sudeste, até aqui em Brasília mesmo, do que no Nordeste, porque o Nordeste está tomado por essa música enlatada, essa música já com essa... Isso, assim, eu até já vivenciei, porque eu tenho ido fazer shows, eu sou um instrumentista, não sou cantor de forró, mas eu tenho um grupo de forró em Brasília. Eu sou um instrumentista e faço shows de música instrumental pelo Nordeste, às vezes. Aliás, agora no mês de junho vou fazer um em Garanhuns. E vira e mexe eu tô antenado, meu ouvido está sempre... ouvindo o que o pessoal tá escutando. Aí você ouve um rádio aqui, ouve um som alto ali, e eles não estão ouvindo a música tradicional. Quer dizer, não sou um purista, Sim. mas é uma observação, né? Claro. E o mercado está muito mais aquecido, muito mais movimentado no Rio, em São Paulo, em Vitória, no interior de São Paulo. Para essa música mais autêntica. Para esse mais essa tradicional. retomada, né? Essa releitura de música. Pelos mais jovens. Que é uma coisa também, um fenômeno interessante. Porque você tem... um determinado público e que, mesmo que não seja majoritário e nem a grande massa, Exatamente. ela compõe já um público, inclusive um público que forma opinião, que a gente não pode esquecer, e isso afeta a imprensa, afeta a TV, afeta a rádio, e que, de alguma forma, pelo menos, dá algum tipo de alternativa. Senão, a tradição, simples a tradição ou a divulgação ou a memória dessa tradição, pelo menos é algo que remonta a ela e não algo que a gente já não sabe mais distinguir o que é e que genericamente virou, entre aspas, um forró. Olha, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em seguida, aprofundando um pouco essa conversa sobre as festas juninas e a relação das festas juninas com a televisão. O Ver TV volta já.